23. Aquele que tem uma ideia correta da providência não se coloca ao pé de uma parede que ameaça ruir. Montesquieu. Primeira parte. Alguns dados filosóficos. O que pode ser o jogo da vida? A meu ver, é difícil compreender as relações entre o corpo e o espírito. E, por isso, a significação dos males do corpo é relação às dores da alma. Se não lançarmos um olhar mais abrangente sobre o homem e sobre a vida. Na realidade, se permanecermos na fase do homem-máquina, ou seja, feito de peças independentes e que podem ser trocadas em função dos progressos técnicos da ciência, as relações que vou estabelecer posteriormente ou mesmo as que foram feitas por outros autores nos vão parecer repletas de magia, de vidência ou de um imaginário puro e simples. Pois é bem aí que o problema se situa, em saber como e porquê. Relacionar as manifestações físicas, os sintomas, as doenças ou os acidentes ao que acontece, ao que se passa conosco. A observação mecanicista não pode fazê-lo porque o seu olhar está grudado demais no sintoma, o seu campo de observação é restrito demais, seja no tempo ou no espaço. Isso a impede de ir ao encontro da verdadeira causa que, e não, só pode ser justificada pelo acaso. 24. Acidente, ou por elementos que nos são exteriores, vírus, micróbio, alimentação, meio ambiente, etc. Ao lançarmos um olhar mais abrangente e observarmos o homem na sua totalidade física e temporal, poderemos novamente unir as coisas. É o que se esperava que as religiões, do latim religare, que quer dizer unir, fizessem, ao dar ao ser humano a sua dimensão verdadeira, que é, antes de tudo, espiritual. Então, talvez poderemos compreender a razão de ser do homem e, portanto, também as razões do seu mal o processo de encarnação. Segundo a codificação oriental, a vida tem sua origem no caos. Massa disforme, desordem aparente que a ciência moderna e, particularmente a mecânica quântica descobrem nos dias de hoje, o caos se organizou sob a ação de uma força estruturante, o tão. Este, por sua vez, se estruturou ao se manifestar através do Yin e do Yang, em que o céu, Yang, e a Terra, Yin, são as representações terrestres. Ver ilustração na página 82. Colocado entre esses dois polos, o homem é o encontro dessas duas expressões energéticas do tão, as quais terei a oportunidade de retomar posteriormente. Vindo da massa caótica, o ser human é, pois, apenas uma vibração energética sem forma aparente que os taoístas chamam de Shen pré-natal, e que nós chamamos de espírito ou de alma, de acordo com as nossas crenças. Para poder existir, esse Shen vai decidir buscar apoio nas vibrações Yin de uma mulher, a mãe, e nas vibrações Yang de um homem, o pai. A sábia mistura dessas três energias, Shen mais energia da mãe mais energia do pai, vai permitir que ele encarne, ou se já exista num corpo físico. Esse processo de encarnação é, naturalmente, muito mais elaborado. Escrevi uma obra mais completa sobre esse tema, e explicarei num capítulo posterior como isso acontece no nível das energias. A explicação nos é aqui suficiente para que possamos compreender o que segue adiante. Porém, nos interessa estudar como esse processo se desenrola buscando apoio nas noções de céu anterior e de céu posterior, seguindo uma espécie de fio condutor. 25. Que é o que a tradição chama de o caminho da vida. Gosto muito
também do termo que Paulo Coelho usa no seu belo livro O Alquimista. Ele o chama de a lenda pessoal. Também explica bem a significação profunda e de iniciação do que é o caminho da vida. O caminho da vida ou a lenda pessoal. O caminho da vida é uma espécie de fio condutor que todo ser humano segue ao longo da sua existência. Podemos compará-lo ao roteiro de um filme ou ao livro de rota dos pilotos de rally atuais. Seguiremos esse caminho usando um veículo particular que vem a ser o nosso corpo físico. Os orientais nos propõem uma imagem muito interessante para esse veículo e esse caminho da vida. Somos, assim o diz I.M., como uma charrete, uma carruagem que representa o nosso corpo físico e que se locomove num caminho que simboliza a vida, ou melhor, o caminho da vida. Vejamos até onde podemos levar esta imagem. O caminho pelo qual se locomove a carruagem é um caminho de terra. Como todo caminho de terra, inclui buracos, lombadas, pedras, rastros deixados pelas rodas, e valas nas laterais. Os buracos, as lombadas e as pedras são as dificuldades, os choques da vida. Os rastros são esquemas já existentes que retomamos dos outros e reproduzimos. As valas, mais ou menos profundas, representam as regras, os limites que não devem ser ultrapassados sob pena de acidente. Esse caminho, às vezes, comporta curvas que impedem a visibilidade ou, por outras, atravessa zonas de neblina ou de tempestades. Essas são todas as fases da nossa vida em que ficamos no meio do nevoeiro, em que temos dificuldade para ver com clareza ou para conseguir prever algo porque não podemos enxergar adiante. Essa carruagem é puxada por 2 cavalos, um branco, Yang, que fica à esquerda, e outro preto, Yin, que fica à direita. Esses cavalos simbolizam as emoções, o que nos mostra até que ponto são elas que nos impulsionam, até mesmo nos conduzem na vida. A carruagem é conduzida por um cocheiro que representa o nosso mental, o nosso consciente. Ela tem 4 rodas, 2 na frente. 26. Os braços, que fornecem a direção, ou melhor, demonstram a direção dada aos cavalos pelo cocheiro, e 2 atrás, as pernas, que sustentam e transportam a carga. Aliás, elas são sempre maiores que as da frente. No interior da carruagem, há um passageiro que não vem-nos. Trata-se do mestre, ou guia interior de cada um de nós, do nosso não consciente, da nossa consciência holográfica. Os cristãos o chamam de anjo da guarda. Nossa carruagem pessoal segue, então, no caminho da vida, aparentemente dirigida pelo cocheiro. Digo aparentemente porque, se quem a conduz é ele, na realidade, o passageiro é quem lhe redeu a destinação. Nós encontraremos posteriormente uma explicação a respeito ao mencionarmos o seu anterior e o não consciente sobre as escolhas estabelecidas pelo Shen pré-natal, mais tarde o Shen encarnado. O cocheiro, que é o nosso mental, conduz a carruagem. Da qualidade da sua vigilância e da sua condução, firme, porém vagarosa, vão depender a qualidade e conforto da viagem, existência. Se ele maltratar os cavalos, emoções, e os submeter ao ridículo, esses vão se irritar e, num dado momento, se arrebatar e a condução da carruagem correrá risco de acidente, da mesma maneira que as nossas emoções, às vezes, nos conduzem a praticar atos desprovidos de
qualquer razão e, mesmo, perigosos. Se o condutor estiver relaxado demais. Se a vigilância lhe escapar, a atrelagem vai se encaminhar pelo rastro. Reprodução dos esquemas parentais, por exemplo, e seguiremos, então, as pistas dos outros, correndo o risco de cair na vala se eles assim o fizeram. Da mesma forma, se não mantiver vigilância, o cocheiro também não saberá evitar os buracos, as lombadas, as depressões, golpes, erros da vida. E a viagem será muito desconfortável para a carruagem, para o cocheiro e para o mestre ou guia interior. Se ele adormecer ou não segurar as rédeas, serão os cavalos. Emoções, que dirigirão a carruagem. Se o cavalo PREto for o mais forte, porque o alimentamos melhor, a carruagem vai puxar para a direita e será guiada pelas imagens emotivas maternais. Se for o cavalo branco que dominar, pois foi mais bem tratado, a carruagem vai puxar para a esquerda, em direção às representações emotivas paternas. Canudo cocheiro. Conduzir rápido demais, forçar demais, como às vezes o fazemos, ou se os cavalos se arre. 27. Batarem, é a vala, o acidente, que para com maior ou menor violência atrelagem e provoca alguns estragos, acidentes e reumatismos. Às vezes, uma roda ou uma peça da carruagem se solta, doença, seja porque ela era frágil, seja porque passou em cima de muitas lombadas. Entrou em muitos buracos, acumulação de atitudes, de comportamentos inadequados. É preciso, então, fazer o conserto e, de acordo com a gravidade da pane, poderemos fazer o reparo nós mesmos, repouso. Cicatrização, chamar um técnico, medicina alterna IVA, natural, ou, se for ainda mais grave, um mecânico, medicina moderna. MAs, de qualquer forma, seria importante que não nos contentássemos com a troca da peça. Será de suma importância refletir sobre a condução do cocheiro e a maneira como vamos mudar nosso comportamento, nossas atitudes em relação à vida, se não quisermos que a pane se repita. Às vezes, a carruagem atravessa áreas de pouca visibilidade, ou seja, não podemos ver exatamente por onde vamos. Pode-se tratar de uma simples virada. Podemos vê-la e nos preparar para a sua chegada por antecipação. Devemos, então, reduzir a marcha, descobrir para que lado o caminho vira e seguir a curva, segurando bem os cavalos, dominar nossas emoções quando vivemos uma fase de mudanças, intencional ou não. Quando a neblina ou tempestade, fica mais difícil conduzir a nossa carruagem. Devemos navegar à vista, diminuindo a marcha e nos guiando pelas bordas mais próximas da estrada. Nessa fase, devemos ter total, para não dizer cega, confiança no caminho da vida, leis naturais, regras da tradição, fé etc., e no mestre ou guia interior, não consciente, que escolheu esse caminho. Nessas fases da vida é que estamos perdidos no meio do nevoeiro, e não sabemos para onde vamos. Nesses momentos, não podemos fazer nada além de deixar a vida nos mostrar a rota. Às vezes, enfim, chegamos a cruzamentos, a bifurcações. Se o caminho não estiver sinalizado, não sabemos que direção tomar. Ó cocheiro, o mental, o intelecto, pode tomar uma direção ao acaso, a risco de se enganar, e mesmo de se perder, é grande. Quanto mais o cocheiro estiver seguro de si, persuadido de que tudo conhece e tudo domina, mais
Vai querer saber que direção escolher e, então, mais ainda, o risco será importante. Estamos. 28. Pois, no reino da tecnocracia racionalista, em que a razão e o intelecto creem poder resolver tudo. Se ele for, ao contrário, humilde e honesto consigo mesmo, perguntará ao passageiro, mestre ou guia interior, que estrada tomar. Este sabe aonde vai. Conhece a destinação final. Poderá indicá-la ao cocheiro, que a seguirá, contanto que este tenha sido capaz de ouvi-lo. Na realidade, a carruagem às vezes faz muito barulho enquanto roda e é preciso parar para que se possa dialogar com o mestre ou guia interior. São as pausas. Os retiros que fazemos para nos reencontrarmos. Pois às vezes nos perdemos. Eis uma imagem simples, mas que representa realmente em mente e bem o que é o caminho da vida. Graças a ela poderemos compreender facilmente de que forma as coisas se passam na nossa vida e o que pode fazer com que elas escapem ao nosso controle. Vamos ampliar um pouco esta apresentação abordando as noções de céu anterior, de céu posterior, de consciente e de não consciente que pertencem à estrutura do caminho da vida, da lenda pessoal. O céu anterior e o céu posterior. Segundo a concepção taoísta, existem dois planos na vida de um homem. O primeiro é aquele que precede o seu nascimento, e o segundo, o que se situa após o nascimento. Na verdade, é o limiar entre esses dois céus, assim como chama essa filosofia. O céu anterior representa tudo que está ou acontece antes do nascimento, ou seja, o momento em que o homem se manifesta no nosso mundo. O céu posterior simboliza tudo que está ou acontece após o nascimento até a morte. O esquema a seguir faz com que possamos visualizá-los melhor. Vamos detalhar esses diferentes níveis, usando como apoio asterisco céu anterior. O que se passa nesse nível? O que acontece nessa face? O céu anterior representa toda a fase pré-existencial de um indivíduo. É aí que o Shen pré-natal existe e se estrutura, e é o Shen Kui pode 29. Ser visto como aquilo que mais se aproxima, conceitualmente falando, da nossa alma ocidental. Esse céu corresponde ao mundo do infinito, pois não tem limites, seja no tempo ou no espaço. Carrega consigo todas as potencialidades da vida e pode ser representado por um círculo, em que todos os pontos que ali estão ficam à mesma distância do centro. Estamos no nível do caos, da massa original. O Shen pré-natal individual pertence a esse mundo, assim como a gota de água ao oceano. Esta aqui guarda sua consciência individual de gota de água, mantendo sempre a sua pertinência ao global presente na sua memória. 30. Gosto muito de usar, para representar essa consciência, a imagem do holograma. No holograma, na verdade, cada ponto se localiza de forma coerente, luz, porque ele sabe, porque carrega consigo todos os dados, a memória, dos outros pontos. É por isso que uso o termo consciência holográfica para o Shen ou a consciência, com C maiúsculo. Encontramos esta consciência holográfica no nível mais sutil do ser humano. Ela faz com que possamos compreender melhor como se organiza o crescimento celular, desde o ovo até o homem,
ou o animal, e também o processo permanente de renovação celular. Ela também faz com que possamos progredir quanto a uma hipótese interessante para esses mistérios extraordinários que são, de um lado, a cicatrização, e, de outro, as doenças estruturais, como o câncer, as doenças autoimunes ou a AIDS. O objetivo de cada Shen individual é realizar a sua lenda pessoal e, para isso ele deve viver todas as polaridades existenciais a fim de transcendê-las e de se tornar o que chamamos de um ser realizado. Todos nós temos nossos trabalhos de Hércules para cumprir. Uma vez que os limites materiais do mundo manifestado, tempo, espaço, matéria, impedem a vivência simultânea de todas as potencialidades, ele vai retomá-los um certo número de vezes para esgotar as opções da Paueta. Essa realização atravessa a experiência vivida. O Shen deverá, então, encarnar, isto é, aprender numa escola especial que é a escola da vida. Mas como acontece? Na escola, algumas aulas ou algumas lições são muito difíceis de se assimilar, aceitar ou mesmo pura e simplesmente compreender. O Shen deve então repetir. Ele deverá reencarnar para retomar a lição lá onde ela foi abandonada. É o princípio próprio da reencarnação. Aliás, veremos mais tarde que um princípio equivalente, a reprodução de esquemas, existe. Para o céu posterior, a vida consciente presente. Estamos diante do conceito kármico da vida, do qual alguns autores já falaram. Só gostaria de dar certa ênfase ao argumento de base do karma. Pois, às vezes, ele é proposto de forma pouco satisfatória. Trata-se, na verdade, de uma conceituação evolutiva da vida e não de uma filosofia punitiva como, às vezes, falam, creem ou fazem ser certos espíritos, eles mesmos culpados, marcados por sua cultura judaico-serristã. Não voltamos para espiar. 31. Pagar ou sofrer punição por comportamentos passados. Tudo isso é maniqueísta e não corresponde, de maneira alguma, ao nível energético das coisas, em que as noções de bem e de mal não existem. Aliás, tudo isso não pode ter sentido histórico no encadeamento dos karras, uma vez que as noções de valor mudam de acordo com as épocas, as tradições e as culturas. O princípio kármico é muito mais simples e tem por base a necessidade de experimentação e de integração de todas as potencialidades da vida. A escola da vida se desenvolve como todas as escolas, aleatoriamente, ou seja, com aulas, recreio, lições a serem aprendidas e compreendidas até serem assimiladas, e também, naturalmente, com cobranças relativas a comportamentos inadequados, ou seja, se não respeitarmos as regras do jogo, se não tivermos uma boa conduta. É aí que pode haver a confusão e o amálgama com o punitivo. Porém, cobrança não quer dizer punição. Cobrança significa que há um efeito que se associa a cada causa, que para cada seu comportamento existe um resultado, e que se o comportamento não está de acordo com a ordem das coisas, ele produz um resultado que não é satisfatório ou não é agradável. Consideremos um simples exemplo. Se tivermos vontade de comer doce, sabemos que uma confeitaria vai nos oferecer esse doce. Nós o comemos e realmente nossa necessidade de comer doce é satisfeita. Se estivermos perto de uma chapa quente e sentirmos frio nas mãos, vamos nos esquentar usando essa chapa. Mas sabemos também que uma chapa quente pode nos
Queimar e que devemos então manter certa distância. No entanto, se estivermos com pressa, por exemplo, e, para aquecer as mãos mais rapidamente, nós as aproximamos demais da chapa, o efeito dessa atitude será uma queimadura. Esta queimadura não se trata, de maneira alguma, de uma punição, mas simplesmente do resultado de um comportamento inadequado, que não respeita um dos critérios da situação. O processo é exatamente similar no nível psicológico. Não existe punição nisso tudo, ou seja, sanção estabelecida, decidida e aplicada por alguém ou alguma coisa exterior ou transcendente, mas simplesmente o efeito, o resultado lógico de dado processo comportamental. Precisamente nesse caso só, ele não estava de acordo com as leis do contexto. Produziu então um efeito negativo, o sofrimento. 32. A queimadura. No caso da confeitaria, o comportamento da compra permanece de acordo e produz um efeito positivo que é a satisfação de uma vontade. Mas se o comportamento de compra se torna excessivo, bulimia, ele desfaz seu acordo com as leis naturais e se torna, então, portador de um efeito negativo que nos chega como uma cobrança na forma de ganho de peso. Voltemos agora ao céu anterior. Como é que as coisas acontecem? Shen decide viver, realizar a sua lenda pessoal, o seu caminho da vida e aprender assim uma lição com essa vida. Para que essa lição seja aprendida, é preciso que ela tenha os meios para essa realização. Sua escolha vai se fazer em função do objetivo determinado, do trabalho a ser executado, mas também em função das experiências já vividas e assimiladas que não precisarão ser repetidas. Todos esses dados anteriores estão registrados no que chamamos de anais akashiques, espécie de mitologia interior, de memórias holísticas, holográficas, próprias de cada um e que os taoístas chamam de velhas memórias ou memórias anteriores. Para obter os meios que lhe possibilitam viver essas novas potencialidades, o Shen vai escolher estruturas e limites que vão lhe permitir viver as suas escolhas nas melhores condições, ou seja, não só as mais favoráveis como também as mais eficazes. E essa noção de eficácia causa receio, pois está longe de ser confortável ou agradável. Tocamos aí num ponto crucial da noção do caminho da vida. Na verdade, como vimos anteriormente, todos os caminhos podem apresentar rastros ou curvas em que o veículo da nossa existência passará por solavancos ou por momentos de perda de visibilidade, da mesma maneira que todas as lendas se realizam através de provas. São esses elementos que a astrologia, e em especial a astrologia kármica, pode nos ajudar a apreender. A escolha das condições de realização vai estabelecer os dados da escolha da encarnação, quer dizer, de todas as condições físicas e ambientais. Época, família, país, região, sexo, raça etc. tornam-se o quadro estrutural da encarnação e estabelecem os limites materiais para a realização do ser sob a forma do que e na qual o Shen decidiu encamar. 33. Asterisco o céu posterior. Com a encarnação e depois o nascimento, deixamos o plano do céu anterior para passar para o do céu posterior. O Shen pré-natal acaba de imantar numa base, o óvulo fecundado, que corresponde à sua frequência vibratória, à sua busca. Ele se junta então às energias dos pais que acabaram
de fecundar esse óvulo eternamente mágico que vai se transformar num ser humano. Essas energias se juntam por si próprias às energias ambientais, planetas, lugar, época, para resultar no Shen individual. Esse aqui, ainda não ativo, vai continuar a enriquecer, armazenam informações até o momento do nascimento, do corte do cordão, em que ele se torna realmente ativo. É por esta razão que o mapa astral é calculado a partir da data de nascimento e não a partir da data de concepção. Como é que as coisas acontecem no nível do céu posterior? Estamos no nível do mundo finito. Os limites das coisas são os do mundo materializado e tangível. O ser encarnou e vive a sua existência através de um corpo físico e entre impedimentos materiais. A sobrevida desse corpo envolve certas regras e obrigações que são, ao mesmo tempo, universais. Comer, beber, dormir, etc. E locais, cultura, lugar, clima. Esses limites impõem ao indivíduo um quadro de funcionamento bem preciso, que é o que mais se adapta à realização da sua escolha quanto à encarnação. Sua realidade física, seu corpo, submete-se completamente às pressões desse quadro, enquanto as suas realidades psicológica e emocional têm um pouco mais de liberdade quando se trata dele. O interesse no conhecimento desses limites materiais reside no seguinte fato: como eles são os pontos de apoio da nossa realização, através dos quais esta última existe e se exprime, podem ser, por outro lado, um meio de decodificação e de compreensão essencial no que diz respeito à parte que nós representamos, ao que acontece conosco. Isso vale para o nosso corpo, para as nossas emoções, nossa psicologia, nosso ambiente. Tudo o que nos acontece. Na verdade, temos aí uma extraordinária ferramenta de conhecimento, ainda falta tentar decifrá-la. Como podemos ver no esquema da página 29, temos, tanto no céu anterior como no céu posterior, uma direita e uma esquerda. 34. No entanto, podemos constatar que elas estão invertidas. Tocamos aí num importante elemento de decifração que vem a ser o de as lateralidades. Essa inversão nos faz compreender por que a psicomorfologia e a psicologia moderna colocam, no nível do corpo humano, a relação com a mãe do lado esquerdo do corpo e a relação com o pai do lado direito, enquanto a medicina tradicional chinesa e a filosofia taoísta fazem o inverso. A explicação para tal fato é que o Ocidente sempre se preocupou muito mais com o não manifestado, com o espírito e com a alma, ou seja, com os elementos que vêm do céu anterior, do que com o corpo e com a realidade física e material, considerados elementos inferiores que pertencem ao céu posterior. O Oriente, por outro lado, preocupou-se sempre com o aqui, agora, com a vivência atual e real, com o manifestado, com o céu posterior. O corpo físico e a realidade material são muito importantes para os orientais, pois é por intermédio deles que o Xian se expressa. Assim sendo, o Ocidente fundamenta a sua abordagem em elementos que pertencem principalmente ao céu anterior, enquanto no Oriente fundamenta-sua principalmente no céu posterior, pelo menos quanto às lateralidades físicas. É por essa razão que elas se tão invertidas, como se isso se passasse entre a imagem da realidade, percebida pelo olho humano, e a invertida, que é transmitida e reconstruída dentro do cérebro.
Para os orientais, o lado direito do corpo está, então, relacionado ao Yin, por conseguinte, à simbólica materna, e o lado esquerdo está relacionado ao Yang e à simbólica paterna. Esta precisão é extremamente importante, pois as lateralidades físicas dos sintomas e dos traumaísmos serão para nós elementos particularmente expressivos e reveladores no que diz respeito ao que se passa dentro de nós. Ora, levando em conta que essas manifestações pertencem ao manifestado, ao céu posterior, elas são codificadas pela lateralidade proposta pelos orientais, direita igual simbólica materna. Por outro lado, tudo o que se passa na psicologia, no imaginário, no sonho, ou que tomou forma antes do nascimento, pertence ao céu anterior e corresponde desta forma à lateralidade mais usada pelos ocidentais. Consideremos o exemplo a seguir. Uma criança que nasce com a orelha direita ligeiramente maior do que a esquerda vai ter uma relação e uma dependência quanto à capacidade de escuta privi. 35. Legiada com o seu pai. Por quê? Se a criança nasceu com esta orelha maior, é porque ela se formou assim antes do nascimento, e lá se estruturou sob esta forma no céu anterior, no não manifestado. Nesse nível, a direita está relacionada com a simbologia paterna, e a esquerda com a simbologia materna. Tudo que vier do seu pai, quanto à educação, à cultura, será recebido e percebido com uma maior sensibilidade, uma maior capacidade de escuta, mas também, provavelmente, uma maior dependência. Se, ao contrário, essa criança apresentar uma otite no ouvido direito, nós estamos no mundo manifestado. Na experiência vivida pela criança após o nascimento. Então, essa orelha direita agora está relacionada à simbologia materna, pois estamos no céu posterior, no manifesta do. É a criança que desencadeou uma manifestação sintomática no seu corpo físico presente após o seu nascimento. Aqui, as lateralidades se invertem e a direita fica relacionada com a simbologia materna. Essa otite significará que ela não quer ouvir o que vem da sua mãe, que a sua capacidade de escuta no que diz respeito a ela não a satisfaz. Talvez a mãe grite com muita frequência. Ou passe o tempo todo a lhe dizer, preste atenção, não faça isso. Você vai cair, vai se machucar, não pegue frio, etc. Podemos considerar também um segundo exemplo. É o caso de uma pessoa que sonha que torce o tornozelo esquerdo. Embora esse incidente se passe depois do nascimento, estamos, apesar de tudo, precisamente neste caso, no não manifestado, no virtual, uma vez que isso só acontece no mundo onírico, sonho. Esta entorse deverá ser relacionada à simbologia materna. Por outro lado, se esta pessoa realmente torcer o tornozelo esquerdo, estamos no manifestado e esta entorse assume um significado na simbologia paterna e pode exprimir, por exemplo, um problema de posição, de atitude relacional com um homem. Levando em consideração a importância dessas noções de lateralidade, podemos sintetizar o que foi dito anteriormente no quadro da página a seguir. Vamos poder retomar agora esta noção de céu anterior e posterior e ampliá-la, reconduzindo-a, segundo o princípio do todo em tudo, ao nível do indivíduo encarnado, manifestado no nosso mundo. Por analogia, podemos transpor totalmente esta representação do macrocosmo universal para o microcosmo do Indi. 36.
Antes do nascimento, depois do nascimento. Formação do corpo, traumatismos. Doenças, sintomas, estados alfa. Premonições, sonhos. Lado direito do corpo, simbologia paterna. Simbologia materna, simbologia paterna. Lado esquerdo do corpo, simbologia materna. Simbologia paterna, simbologia materna. Vido e trazer à tona assim as noções de consciente e de não consciente. O consciente e o não consciente. O que podemos constatar? Retomando exatamente a mesma construção do esquema precedente, céu anterior, céu posterior na página 29, o céu anterior vem a ser então o não consciente, a consciência de noite, o silêncio interior, e o céu posterior vem a ser o consciente, a consciência de dia, o fenomenal, o som exterior. Asterisco, o não consciente. Observemos detalhadamente as informações de que dispomos. Sabemos que o céu anterior representa o nível pré-existencial, a fase em que se prepara a existência em todos os planos, regras, estruturas, escolhas, etc. Quando transpomos e o céu anterior se torna o não consciente, este representa então o pré-manifestado, o nível em que se prepara o manifestado, ou seja, o que se passa no mundo tangível e consciente. Os atos, as ações, as realizações pertencem ao domínio desse manifestado, daquilo que podemos perceber e que pode estar diretamente associado à horizontalidade, e são preparados o não consciente. 37. É nesse não consciente que se encontra aquela consciência holográfica da qual falei anteriormente. É ela que elabora as ações que vão nos permitir concretizar as escolhas de realização do caminho da vida, da nossa lenda pessoal. Essa consciência carrega a memória e o conhecimento das escolhas interiores que fizemos no céu anterior e conhece por completo os nossos anais akashiques, a nossa mitologia pessoal. O não consciente dispõe de todas essas informações que estão gravadas na energia ancestral. Ele sabe, por exemplo, quais são as nossas escolhas e as nossas necessidades de experimentação e é, assim, capaz de determinar os melhores processos para que tenhamos sucesso. 38. Aqui, da mesma forma que com a punição, que as conjunções entre liberdade, determinismo, destino e fatalidade podem aparecer, pois se os processos são observados a posteriori e sem o devido distanciamento, podemos, então, dizer que estava escrito. Realmente estava escrito. Mas não num primeiro sentido em que nos teria sido necessário a seguir um roteiro estabelecido por algo ou alguém exterior a nós, em que seríamos apenas fantoches animados e dirigidos pelo exterior. Estava escrito no sentido em que nós o havíamos escrito, que nós mesmos havíamos escrito no nosso interior o melhor roteiro possível para alcançar o objetivo traçado. Poderíamos compreender isso mais facilmente se pega-nos uma imagem. Se, por exemplo, quero ir a Nice para ver o carnaval, esse objetivo, essa decisão, vai me levar a fazer escolhas logísticas para ser atingido. Em primeiro lugar, devo tirar uns dias de folga e reservar um hotel para esse período. Meus gostos naturalmente influenciarão a escolha desse hotel. Se, por outro lado, não tenho experiência no assunto, corro o risco de fazê-lo tarde demais e de não haver mais lugar. Em seguida, vou me decidir por um meio de locomoção. Se gostar de carro e de velocidade, pegarei uma autoestrada. Se forem as belas paisagens que me interessam,
Escolherei as pequenas estradas que passam pelo interior, mais distantes da costa de Nice. Neste caso, deverei provavelmente partir um dia antes. Se tiver medo de carro, irei de trem, e se tiver muita pressa, irei de avião. Já podemos ver aqui como o que está dentro de nós condiciona nossos comportamentos e nossas escolhas. Para atingir um mesmo objetivo, cada um procederá de uma maneira que lhe é própria, sendo que esta maneira está condicionada pelas suas memórias pessoais. Assim sendo, mesmo que a decisão já tenha sido tomada, fico livre para mudar de opinião a qualquer momento e não mais ir a Nice. Nada me impede de descer do trem em Lyon ou em Marsella se o desejar, de parar nos Alpes se estiver de carro. Mas se estiver em um avião, isso se tomará mais difícil para mim. Se não houver escala, pode ser interessante meditar sobre a validade das escolhas de rapidez dentro da evolução pessoal e sobre sua real flexibilidade. Quanto mais tardia for a minha decisão de mudar de objetivo, mais risco ela corre de ser dispendiosa, férias perdidas, multa de hotel, despesas com passagem de trem, etc., mas ela será sempre 39. Possível. Então, o determinismo da escolha de base não é total. No entanto, está claro que me sentirei frustrado por não ter assistido ao carnaval. Se o objetivo da viagem era, ao contrário, resolver um negócio difícil e desagradável, minha liberdade potencial se traduziria em fugir. Evitar esse momento difícil. Mas, de qualquer forma, um dia esse negócio terá de ser resolvido. Quanto mais tarde o fizer, mais difícil e dispendioso, desagradável, ele me sairá. Por outro lado, se tiver feito corretamente tudo o que convém, estarei em Nice para assistir ao carnaval nas condições que me convém. Isso parece lógico para todo mundo e não há nada de espantoso. Podemos ver melhor novamente como as coisas se elaboram dentro de nós e de que maneira as escolhas interiores estão condicionadas às memórias existentes. A única diferença em relação ao meu exemplo é que, na maior parte do tempo, tudo isso não é consciente, enquanto, precisamente neste caso, sei o que decidi o que quero obter. Suponhamos agora que alguém do exterior, um ser extraterreno que não está a par dos costumes e hábitos terrestres e que não sabe da minha escolha, da minha decisão, me observe. O que ele vê? Vê um indivíduo assistindo ao carnaval de Nice. Se estudar o que se sucedeu antes da minha chegada a Nice, o que ele constata? Todos os meus atos anteriores à minha chegada, saída de férias, reserva de hotel, trajeto, etc., parecem lhe mostrar uma só coisa: tudo se estruturou, desenrolou-se para que eu estivesse em Nice neste dia. Se ele se perguntar a respeito da minha presença e da sua razão de ser, só pode concluir uma coisa: é que estava escrito que eu devia ir a Nice, pois todos os meus atos foram registrados e desenvolvidos nesse sentido, como se tivessem sido determinados para me fazer chegar a esse resultado. Vou-lhe parecer um fantoche que foi conduzido da mesma forma que um ramo de palha boiando no rio, e que vai para onde a corrente o leva. Falta-lhe a informação mais importante para que pense de outra maneira. Saber que fui eu quem escolheu e decidiu ir a Nice. Não estou determinado. Uma vez que escolhi. Para esquematizar, podemos se comparar, assemelhar a nossa existência a um teatro em que o céu anterior seria o autor da peça, e o não consciente o diretor.
Toda a trama da nossa história é escrita no nosso em pré-natal, na nossa consciência global, holográfica, e a sua direção é 40. Realizada pelo nosso não consciente, o nosso mestre ou guia interior. O nosso consciente, nosso cocheiro, e o nosso corpo é físico, a carruagem. São os seus atores visíveis e privilegiados. Eles devem respeitar a direção em o seu papel, mas têm, no entanto, uma certa liberdade, uma possibilidade de improvisação que é condicionada pelo respeito à trama principal, caminho, lenda. Quando tudo se passa normalmente, no fim do espetáculo, morte. Temos a satisfação de ter respeitado essa trama e é representado o papel com sucesso, caminho da vida. Quando, ao contrário, não o seguimos mais a direção, não respeitamos mais a trama, há uma distorção entre o não consciente e o consciente, entre o ator, o papel e a direção. É assim que as tensões, os sofrimentos, as doenças, os acidentes e outros atos falhos surgem. Na realidade, parece que a grande finalidade da existência é chegar à coesão, à coerência entre o não consciente e o consciente, entre o mestre, ou guia interior e o cocheiro. Está aí, creio eu, teor do segredo da harmonia profunda, da verdadeira serenidade, que nos mostra o quanto tudo isso não é o atributo de uma cultura ou de uma educação, mas tão simplesmente o resultado de um trabalho individual claro e sem concessões. É porque essa noção de harmonia está muito distante daquela do intelecto ou da cultura. Mas depende unicamente do nível de coesão do indivíduo entre o que ele é, o que ele faz e o seu caminho da vida. Por isso, veamos poder encontrar e sentir esta força profunda num lama tibetano, num Pastor do Larzac, numa professora primária do interior das montanhas do Kanata, onde nasci, num pescador da Bretanha, num filósofo moderno, num biólogo ou num velho jardineiro inglês, por exemplo. Asterisco consciente, densificação e liberação das energias. No mundo do consciente, as coisas vão aparecendo pouco a pouco, manifestando-se de forma cada vez mais tangível. E só acontece, antes de tudo, no nível das energias do corpo, depois das emoções, desta vez conscientes, e enfim da psicologia, ela também consciente, do indivíduo. O processo continua em seguida no plano físico e se manifesta nos meridianos, depois nos órgãos 41. E, enfim, nos membros. Chegamos ao último estágio de identificação das energias, o mais baixo. Chegamos no nível da Terra, lá onde os limites materiais são os mais pesados e os mais constrangedores. O processo de densificação funciona exatamente da mesma maneira que o fenômeno natural da chuva. Antes de tudo, há a presença de uma certa umidade no ar. Essa não é perceptível, não consciente, a não ser com aparelhos muito sofisticados. Depois de certo tempo e sob certas condições, essa umidade começa a se densificar, condensando-se sob forma de vapor de água. No céu, ela forma, então, nuvens, ideias, pensamentos, emoções, vontades, intenções etc., que são perceptíveis, porém ainda pouco 42. Consistentes. Algumas dessas nuvens são leves e não apresentam qualquer risco de tempestade, emoções, pensamentos, intenções negativas. O vapor de água continua a se densificar nessas últimas, quando endensar-se termina por produzir gotas de água, chuva,
e mesmo tempestades. O aguaceiro cai então no solo, na terra, nosso corpo, que fica molhado e encharcado dessa água. Sensações, tensões, sofrimentos. Quando a tempestade, tensões, é forte. Começa a trovejar e, às vezes, os raios caem mesmo, ataque cardíaco, crise de epilepsia, síncope, loucura, etc. Isto está resumido no esquema simples. Adiante podemos facilmente compará-lo ao anterior, página 41, que poderá ser compreendido com a ajuda deste. A alternância entre o não consciente e o consciente se dá com o despertar da consciência. Este acontece com a passagem para a ação, o fazer, que representa o último estágio de densificação das energias. Com o resultado produzido por essa ação, podemos constatar onde estamos e ter, então, o que se chama de uma tomada de consciência. Se obtivermos um bom resultado, ou seja, um que se enquadre no objetivo traçado antes, isso significa que o processo foi coerente em seu ser conjunto e que respeitamos todas as fases intermediárias da realização, quaisquer que sejam. É claro, isso não é totalmente consciente e é por esta razão que, às vezes, precisamos vivenciar o erro ou a dor para entender em que nível as coisas não funcionam. É por isso que escrevo bom entre aspas, pois, na realidade, algumas experiências desagradáveis são boas experiências. Como a chuva que molha e encharca, mas que também beneficia toda a natureza. Nossa recusa ou uma busca excessiva por proteção vai nos impedir de vivê-las, assim como se abrigar contra a chuva provoca seca. Pois essas experiências vão nos obrigar a refletir sobre o que se passa e, provavelmente, a provocar as mudanças necessárias, e, assim, a crescer, se estivermos prontos para ouvir, é claro. Do contrário, nos precipitaremos sobre um processo de reprodução de esquemas até que compreendamos. Reencontramos aqui exatamente o mesmo processo que o da lei kármica. A única diferença é que revivemos a experiência, retomamos a lição, no mesmo plano de consciência, sem precisar morrer fisicamente, mudar de plano de vida. Está claro que, a cada 43, 44 vez, a experiência se tomará mais forte, o que parecia um pouco com uma situação em que nos dirigimos a alguém que tem dificuldade de ouvir ou não quer nos escutar. Somos obrigados a falar cada vez mais alto, e até mesmo a gritar, até que ele possa ou até que ele decida nos ouvir. A vida e, através dela, a nossa consciência holográfica, o nosso não consciente, o nosso mestre ou guia interior são levados, às vezes, a fazer a mesma coisa com a gente. Os gritos que eles nos enviam são nossas tensões e nossos sofrimentos físicos e psicológicos, morais ou emocionais. Naturalmente, mensagens prévias nos haviam sido enviadas antes que se chegasse a esses gritos, mas a nossa surdez, presunçosa ou medrosa, impediu-nos de recebê-las e de percebê-las. É muito importante restituir ao sofrimento e à doença o seu verdadeiro sentido e poder recolocá-los no seu eixo. A corrida da ciência moderna, que luta contra essas expressões profundas da nossa relação com a vida e com a nossa vida, está perdida de antemão. A vida chegará sempre antes e nós não conseguiremos, felizmente, fazê-la calar, amordaçá-la. Cada peso adiante dado pela ciência mecanicista é sempre compensado por um peso equivalente, ou mesmo maior, dado pela vida. Quanto mais a medicina aprende a cuidar
Das doenças mais estas se tomam profundas, difíceis de dominar e capazes de mutação. É infinitamente preferível tentar compreender o sentido daquilo que vivemos, antes de fazê-lo calar-se, medicina alopática, ou de tomar nossos sofrimentos obrigatórios, invencíveis e merecidos, dogmatismo ou fanatismo religioso, sem procurar mais adiante, por medo ou por necessidade de conforto e de facilidade num determinado instante. Sejamos, no entanto, extremamente vigilantes no que diz respeito à significação e à razão das coisas. Na realidade, se for verdade que essas tensões, esses sofrimentos ou essas doenças são, às vezes, necessários para que compreendamos, para crescer, eles não são jamais obrigatórios ou invencíveis. Não se trata de fatalidades, alguns que me perdoem. Só são necessários porque, algumas vezes, não queremos ou não podemos compreender de outra forma. Não se trata tampouco de uma punição, mas de uma lição de coisas, como a criança que se quirmã porque precisa experimentar o fogo. 45. Podemos evitá-los quando aceitamos verdadeiramente uma busca de compreensão nova. Mesmo diante da morte, podemos instaurar um processo de feedback. Este aqui pertence ao princípio próprio da vida. Uma vez que tenha atingido seu ponto mais baixo, ou seja, o nível físico e materializado, a dor ou a doença pode retomar e partir no sentido inverso, para se transformar num processo de alívio, de liberação. Mas essa transformação só pode acontecer se não bloquearmos as energias densificadas, matando o seu potencial de expressão com a medicação química ou com o efeito das crenças lineares, dogmáticas e cristalizadas. Na verdade, nós as fixamos lá onde estão e no seu modo de expressão, impedindo-as assim de recuar, de retomar a sua origem para que se apaguem. Elas guardam toda a sua força potencial e são prisioneiras do ponto em que as reduzimos ao silêncio. Na primeira oportunidade, vão se manifestar novamente, liberando não somente a energia atencional do momento, do contexto, como também a das situações anteriores que não puderam ser liberadas ou que tínhamos amordaçado. Possui então um poder de expansão que foi aumentado, para não dizer multiplicado, por todas as tensões anteriores já armazenadas. Geralmente escolhem-se exprimir em outro lugar, em outros pontos do corpo e do espírito, pois guardam na memória a informação segundo a qual não podem se exprimir através do primeiro meio que haviam escolhido, uma vez que conseguimos reduzi-las ao silêncio. Isto faz com que possamos se compreender um pouco melhor porque as expressões patológicas, doenças, necessitam tomar-se cada vez mais profundas, câncer, ou móveis, inatingíveis, espasmofilia, ou ainda capazes de mutação, vírus, AIDS, em sua nova forma. Podemos retomar a minha imagem da chuva para compreender mais facilmente esse processo de liberação. A chuva molha ou a terra, esta última devolve a água ao céu ao fazê-lo escoar naturalmente nos rios e ribeiros, até o mar. Depois a água se evapora e se transforma então em vapor e em umidade do ar. Se, ao contrário, a terra guardar a água, lençol freático confinado, barragem etc., os lugares onde ela aprisiona enchem um pouco mais a cada chuvarada. Após uma tempestade mais forte, que não pode ser absorvida,
tudo estoura e temos o deslizamento de terra ou a barragem que cede com todos os efeitos devastadores que conhecemos. 46. Acontece exatamente o mesmo conosco. Se bloquearmos essas energias com a poluição interna, emoções, rancores, ressentimentos, etc., as tensões e os sofrimentos permanecem dentro de nós e produzem um ciclo bumerangue que se autoalimenta e escurece o nosso cotidiano, assim como a poluição do ar cria sobre nossas cidades uma cúpula cada vez mais opaca. Se não bloquearmos essas energias, especialmente se aceitarmos a dor, ficar molhado, na sua significação, se anteciparmos mesmo e evitarmos, assim que ela precise se produzir, o processo de liberação, evaporação, ver esquemas das páginas 47 e 49, pode, então, se desencadear. Ele se manifestará por meio de uma liberação física, material do sofrimento, e será verdadeiramente sentido como uma liberação, e mesmo como um milagre. Não acredito que exista alguma outra coisa por trás dessas curas milagrosas, como, por exemplo, esses perdões espontâneos tão surpreendentes e inexplicáveis para o mundo racional. Não posso deixar de pensar aqui num exemplo desse processo de liberação que experimentei e que é particularmente espetacular. Uma jovem tinha acabado de se consultar comigo para um trabalho de relaxamento e de harmonização das suas energias, pois ela estava muito tensa e sofria profundamente com o seu corpo. Na verdade, ela sofria de uma hérnia de disco importante para a região cervical e devia, aliás, submeter-se a uma operação. Com a nuca bloqueada num colete ortopédico e o rosto marcado por numerosas noites sem dormir, esta pessoa atravessava um período dificílimo no que diz respeito ao seu corpo. Depois de ter feito um primeiro trabalho de harmonização, pudemos abordar o fundo do problema, ou seja, o que realmente existia por trás deste sofrimento é físico. Em primeiro lugar, eu a levava progressivamente a identificar qual traumatismo emocional podia se esconder por trás dessa hérnia, depois a tentar compreender o que ele devia significar, como se inseria na sua vida, qual era o seu sentido. O que se passou foi espantoso. Sem que essa jovem pudesse ao menos perceber, sua nuca relaxava a olhos vistos à medida que ela falava, deixava suas lágrimas rolarem, expressava suas sensações e compreendia o sentido das coisas. Cada vez mais, ela se pôs a mexer a cabeça, a virá-la, de tal forma que depois de um momento eu a interrompi para lhe dizer: você já se deu conta de que você 47, 48 mexe a cabeça de forma normalmente, sem qualquer evidente mal-estar. Então, ela parou de falar por alguns segundos e depois caiu na gargalhada, ainda com algumas lágrimas nos olhos. O colete ortopédico tomou-se inútil. Aliás, assim como a dor. Ela havia compreendido e aceitado o sentido da prova penosa que a havia atingido e podia apagá-la da memória emocional que permaneceu bloqueada na sua nuca. Se esta pessoa tivesse se submetido à operação, o que já havia sido o caso quando de uma hérnia anterior, não teria sido capaz de compreender o que estragava a sua vida, o que estava escondido por trás do seu sofrimento físico. Ela teria sido obrigada a reincidir o que estava precisamente fazendo, para poder entender. É, então, muito importante para nós decodificar, e mesmo aceitar, os processos dolorosos que vivemos. Se, na medida do possível, deixarmos que eles se expressem, eles vão aumentar
até um paroxismo e depois se inverter em seguida, desmoronando completamente, desaparecendo. Não é sempre que este ponto paroxístico pode ser alcançado pelo indivíduo. Isso não é o mais importante. O que é importante é ir até onde podemos e ganharemos terreno cada vez mais. É como um treinamento esportivo ou a prática da dança, por exemplo. Os estiramentos cotidianos abrem os eixos articulares e o trabalho com a dor nos deixa ir sempre um pouco mais longe na abertura do corpo. Mas, atenção, tudo isso funciona de forma saudável conta no que tenhamos a inteligência de não ir longe demais, de não transformar o processo evolutivo em comportamento mortífero. O despertar da consciência vai nos ajudar com isso, representando o seu papel de porteiro. Através da abordagem da psicologia do indivíduo consciente e não consciente, através do trabalho com suas emoções, essas também conscientes e não conscientes, memórias emocionais, vamos poder facilitar esse despertar da consciência que fará, por si próprio, com que o processo liberatório se efetue no não consciente. Ele poderá, assim, retomar até a consciência holográfica e registrar ou escolher novos modos experimentais, novos roteiros. É nesse nível que o indivíduo encontra a fase de aceitação, de integração da experiência, dessas sensações que podem ser mais ou então menos agradáveis. Essa fase é difícil, pois ainda pertem 49. Se ao mundo do consciente se choca com as emoções existentes. A aceitação da experiência vivida vai permitir que as memórias emocionais conscientes sejam anuladas, apagadas graças à integração ponderada do sentido da experiência. E, se for necessário, também vai permitir o perdão. Essa fase é fundamental e condiciona a alternância para o plano do não consciente. Se ela não se realizar, o indivíduo recai no seu esquema anterior. Sua revolta, sua recusa em compreender, sua não aceitação vão obrigá-lo a reviver a experiência, pois elas significam a não compreensão da mensagem. Elas mostram também que continuamos 50. A funcionar na dinâmica na qual saldamos as contas, com a vida, com os outros, com nós mesmos, em vez de apurá-las. Encontramo-nos na reprodução de esquemas e na necessidade de reviver de maneira mais forte o que há para ser compreendido. Encontramo-nos na tensão e no conflito, na dinâmica da guerra, que nos afastam sempre mais do equilíbrio, da paz interior, da paz com a vida. Se, por outro lado, a alternância se faz corretamente, o processo de liberação passa então para o plano do não consciente, onde as fases seguem a mesma lógica do consciente. O indivíduo se depara com uma fase de sensações, e mesmo de sofrimento, mas ela não se manifesta mais no físico e materializado, e sim na psicologia professor Unda, nos seus sonhos. Essa fase busca apoio nas emoções não conscientes do indivíduo e se alimenta das feridas interiores profundas ligadas, por exemplo, à sua infância ou a outros planos da consciência. Ele deverá tentar compreender essas memórias e procurar ter compaixão dessas emoções, ou seja, amá-las. Reconhecê-las pelo que elas são, sem julgá-las ou lutar contra elas. É nesse nível que são feitas as verdadeiras concessões, aquelas que se realizam quando a vida nos levou até o extremo, o último limite. Somos então obrigados a relaxar, pois esgotamos todas as nossas forças lutando sem resultado.
Não sabemos mais o que fazer e não podemos mais, na nossa lógica cartesiana, compreender o que nos acontece e por que isso nos acontece. Só nos resta então aceitar o que se passa e, se necessário, perdoar. É o estágio cristão do que seja feita a vossa vontade, é o in-Allah, o verdadeiro, islâmico, é a concessão oriental. Em momento algum eles seriam sinônimos de abandono, de displicência ou de abdicação, mas sim de aceitações, de acolhidas interiores de uma razão das coisas que nos ultrapassa. É então que as coisas mudam de forma espantosa e que situações inextricáveis da nossa vida retornam completamente. Para retomar o exemplo das remissões espontâneas, são realmente muito explícitas. Na realidade, sempre se dão em pessoas que estão no último estágio de um câncer e condenadas pela medicina. Nada pode salvá-las ou curá-las. Já lhes foi mesmo dito que tem pouco tempo de vida. É nesse momento que alguns se alternam nesse último nível, nessa fase de aceitação, de integra. 51. São, num tempo espantosamente curto, alguns dias, seu corpo torna-se completamente são de novo. Quando chegamos a esta liberação de energias, as memórias e as escolhas experimentais podem ser apagadas para dar lugar a outras memórias e a outras escolhas. Se não passarmos por um desses estágios, deveremos recomeçar o processo sem resistência alguma, até aceitarmos. É claro que todos esses processos funcionam permanentemente, em todos os níveis e com intensidades variáveis, e não somente através das doenças graves ou dos sofrimentos importantes. Na maior parte do tempo, eles são inconscientes e é apenas nos casos difíceis que se manifestam com tanta força. No entanto, esses processos vão se traduzir permanentemente no nosso nível energético mais densificado, ou seja, nosso corpo físico. Como isso acontece e quais são os meios privilegiados dessas manifestações? As traduções fisiológicas. Como todas as realidades energéticas do nosso mundo, a realidade humana precisa da sua base manifestada, do seu corpo físico para poder traduzir, exprimir o que se passa nos seus arcanos mais profundos. É evidente para qualquer pessoa que precisamos de gestos, de palavras ou de desenhos para poder exprimir nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Todos esses fenômenos intangíveis não existiriam, no sentido em que não poderiam ser percebidos, se não tivessem essa possibilidade de se manifestar. Da mesma maneira, indo um pouco mais longe, o mais belo computador do mundo não teria utilidade alguma se ele não possuísse periféricos, tela, impressora, scanner, etc. Parece então que um espírito humano tem pouca razão de ser sem a sua projeção materializada, que vem a ser o corpo físico. Se eu retomar o exemplo do computador, o fato de ser formidavelmente poderoso não lhe serve de nada se seus periféricos não puderem acompanhar, ou seja, exprimir esse poder. Também não lhe serve de nada ter periféricos extraordinários se a sua capacidade de memória ou de cálculo não está à altura, como, por exemplo, ter uma impressora colorida se ele só pode trabalhar em preto ou branco. Acontece o mesmo com o homem que deve buscar 52. Esse equilíbrio entre o corpo e o espírito. O mais importante é que, através da expressão do corpo, ele vai poder, se realmente o quiser, decodificar o que se passa no seu espírito.
Quando o conjunto funciona de forma coerente, a realidade física está em concordância com a realidade espiritual do indivíduo. A existência se desenvolve normalmente. Quando há uma distorção entre os dois, entre o consciente e o não consciente, o roteiro e o ator, vão aparecer as mensagens, os sinais de alerta. O ser humano apresenta sobretudo 3 tipos de sinais, 3 maneiras de viver no seu corpo. Essas mensagens interiores de distorção, todas com uma intensidade diferente. Esses 3 tipos de mensagens são as tensões físicas ou nervosas, os traumatismos físicos ou psicológicos e as doenças orgânicas ou psicológicas. Os dados falhos que, na verdade, participam desses 3 níveis vão ser comentados separadamente. As tensões psíquicas e psicológicas. O primeiro tipo de sinal vai ser o de uma sensação de tensão, de desagrado, como, por exemplo, as tensões dorsais, as dificuldades digestivas, os pesadelos, os mal-estares ou um mal-estar psicológico, etc. Estamos no estágio normal de expressão da tensão interior. O não consciente faz uso de uma sensação fisiológica ou psicológica para exprimir o que se passa. É o mestre ou guia interior que bate na janela da carruagem para fazer sinal e dizer ao cocheiro que algo não vai bem. Caminho errado, condução desconfortável ou perigosa, cansaço. Necessidade de determinar exatamente em que lugar se está, etc. Se a pessoa estiver aberta, pronta para compreender e aceitar a mensagem no nível do seu consciente, implementará as mudanças comportamentais necessárias e as tensões desaparecerão. Quanto mais o indivíduo houver trabalhado a sua própria pessoa e estiver em coerência consigo mesmo e com as partes mais sutis e mais poderosas de si próprio, não consciente, mais sensível e mais capaz ele será de perceber e receber as mensagens do primeiro tipo e de compreendê-las. Havendo chegado a um certo nível, ele poderá mesmo preveni-las. Infelizmente, temos muita dificuldade em ser receptivos a 53. Partir desse nível. Há numerosas razões para isso, sobretudo a nossa tendência natural para o que é fácil e a nossa cultura, que separa as coisas, faz com que não saibamos mais como uni-las. Assim sendo, desenvolvemos nossa surdez interior. Este primeiro nível de mensagens é, no entanto, riquíssimo e não é o único. Numerosos sinais também chegam até nós, vindos do nosso meio ambiente, particularmente através do que chamamos de efeito espelho. Retomarei esse assunto mais adiante. Para poder se fazer ouvir, o nosso não consciente às vezes também recorre aos 2 outros tipos de mensagens, os traumatismos e as doenças. Devido à preocupação e à necessidade de eficiência, ouso dizer que esses tipos são visivelmente mais fortes e percussores. E leis apresentam um segundo inconveniente que não deve ser negligenciado no que diz respeito às mensagens mais diretas. Os traumatismos e as doenças nunca coincidem. No tempo quando o problema é a origem da tensão, esse desajuste é proporcional à nossa surdez, à nossa incapacidade de entender as mensagens. Talvez isso se deva à existência de uma sensibilidade extrema, que os tomaria mais fortes ou simplesmente a nossa recusa em mudar. Desajuste é mais importante para a doença do que para o traumatismo. E é ainda maior quando se trata da tensão, ou melhor, se a significação é
Recusada especialmente porque esta atinge zonas de sensibilidade muito fortes no indivíduo. Quando ela está relacionada ao S-chave da pessoa, seus efeitos chegam mesmo a se manifestar nos planos do consciente, em encarnações diferentes. Os traumatismos do corpo e dos membros. Eles representam o segundo modo de comunicação. Trata-se nesse caso de um segundo estágio na escala das mensagens. Na verdade, representam uma fase em que o indivíduo busca uma solução por meio de seu não consciente. O traumatismo é, então, uma ejeção ativa, partindo do princípio que representa uma tentativa dupla por parte da pessoa que o vivência. É, antes de tudo, uma nova mensagem, mais enfática do que o tipo anterior, mas, apesar de tudo, ainda é um modo de comunicação aberto. Ó. 54. Mestre ou guia interior bate bem mais forte na janela e chega mesmo a quebrá-la para fazer bastante barulho e assim obrigar o cocheiro a escutar. Lá. Este estágio pode ainda admitir uma mudança direta da situação em questão, pois aparece durante o processo de densificação ou de liberação das energias. Porém, ainda não significa que deveremos passar por uma reprodução de esquemas, contanto que acusemos recepção. Seu destino é dar um intervalo para a pessoa, obrigá-la a deter momentaneamente sua dinâmica não adaptada para compreender e mudar. Mas o traumatismo também é uma tentativa ativa de estimulação ou de liberação de energias tensionais que se acumularem em função da distorção interior das pessoas. É por essa razão que nada se produz no corpo a esmo. O choque, o corte, a entorse, a fratura etc. vão surgir num ponto bem preciso do corpo físico, a fim de estimular as energias que circulam nesse ponto ou de expulsar o bloqueio de energias desse ponto, às vezes até os dois últimos ao mesmo tempo. Assim sendo, ele nos fornece informações de uma precisão extrema sobre o que se passa dentro de nós. Torcer o tornozelo direito ou cortar o polegar esquerdo, deslocar a terceira cervical ou bater com a cabeça, cada um, por sua vez vai determinar o que não vai bem. Um dia, durante um dos meus seminários, eu expunha essa ideia e dava exemplos. A um certo momento, falava dos problemas no joelho e explicava que esses denotavam problemas de tensões relacionais com os outros, em particular, dificuldade em proferir, ceder, aceitar algo ligado a essa relação com o outro. Obtive uma gigantesca gargalhada como resposta. Dirigi-me então à pessoa que acabará de expressar o seu desacordo dessa forma e lhe perguntei o que havia de tão engraçado no que acabará de dizer. Esse homem me respondeu que havia tido uma entorse num joelho 2 anos antes, simplesmente porque disputava uma partida violenta de futebol. E porque havia chutado a bola ao se virar. Não havia então, nesse caso, nada a ser compreendido senão o fato de que no esporte, entre outras situações, podemos nos ferir por acaso. Então, eu lhe pergunte simplesmente qual joelho havia ferido. O direito, respondeu-me. Eu e propus então que refletisse sobre o assunto e checasse se, na época, não vivia algum tipo de tensão relacional conflitante com uma mulher, diante da qual 55. Ele se recusava a proferir alguma coisa. Depois, não querendo estender o assunto, simplesmente retomei outra coisa, sem lhe pedir resposta. Durante a meia hora que se seguiu, percebi que ele refletia, procurava e aí, de
repente, sua face começou a empalidecer brutalmente. Fiz uma interrupção para lhe perguntar o que estava acontecendo. Ele compartilhou então o que acabará de lembrar: tensões, das distorções internas que podemos chamar de passivo. Estamos no yin, nas profundezas do corpo ou do espírito. A indivíduo elimina suas tensões mais, dessa vez, de forma fechada. O mestre interior vai fazer com 56. Que a carruagem enguice para obrigar o cocheiro a parar. Essa eliminação, mesmo que carregue um significado, força essa parada e não admite mais uma mudança direta. Ela aparece ao final do ciclo de identificação ou de liberação, quando este não se desenvolveu totalmente e ou completamente. Quando a nossa teimosia cristalizou, fixou as coisas dentro de nós. Assim, vai ser obrigatório passar pela reprodução de de experiências. Pela experiência vivida novamente, para integrá-la e, se possível, mudar a memória da sua consciência holográfica. No entanto, essa reprodução pode ser feita quando se tem uma consciência enriquecida. Vai depender da compreensão que tivermos da experiência, da nossa capacidade em ter decodificado e aceitado a mensagem da doença. A doença nos permite duas coisas. Antes de tudo, liberar as energias tensionais armazenadas, e nesse sentido, ela faz o grande papel de válvula. Podemos meditar seriamente sobre o que representa o modelo moderno. Ou seja, alopático, medicamentos químicos, de tratamento das doenças. Esse modelo amordaça as doenças ou mesmo as mata na sua origem ou quando estão em plena força, impedindo-as assim de se exprimir. Mas a doença também serve como sinal de alerta. Com uma precisão tão grande como a dos traumatismos, ela nos fala muito precisamente sobre o que se passa no nosso interior e nos oferece indicações interessantes para o futuro. Enquanto mensagem passiva, trata-se afinal de uma fuga, de uma fraqueza da pessoa que padece e chega a ser mesmo e não conscientemente, às vezes, vivenciada como se fosse uma derrota. Uma carruagem que enguiçou e foi consertada não é tão sólida quanto uma nova ou ainda não inspira mais tanta confiança no seu proprietário. A doença representa, conscientemente ou não, uma constatação de fracasso ou de incapacidade de compreender, de admitir, ou até mesmo de simplesmente sentir a distorção interior. Não soubemos reagir ou fazer qualquer outra coisa que pudesse mudar as coisas ou, pior ainda, achamos que não fomos fortes o suficiente para resistir. Efetuamos assim a eliminação, porém sabemos bem, mais conscientemente ou menos, que podemos fazer melhor. Se tivermos aprendido a lição, depois da recuperação, desenvolveremos nossa imunidade interior. Caso contrário, nos 57. Enfraqueceremos ainda mais e desenvolveremos as doenças de maneira cada vez mais fácil. Quanto mais antiga for a tensão a ser eliminada, mais poderosa ela será e mais necessidade terá a doença de ser grave e profunda. Essa diferença entre o caráter passivo da doença e ativo dos traumatismos é fundamental. Ela aparece até mesmo em a maneira em que o corpo físico resolve. No caso dos traumatismos, o corpo conserta os estragos graças ao fenômeno miraculoso da cicatrização. Tal fenômeno é ativo, pois são as células traumatizadas ou outras do mesmo tipo que se reconstituem. O cocheiro pode, ele mesmo, fazer o seu certo
No caso da doença, o corpo faz o conserto graças ao sistema imunológico. Esse processo é passivo a partir do momento em que são células de um tipo diferente daquelas que estão doentes que intervêm. É preciso fazer apelo a um técnico para consertar a carruagem. A ajuda, a assistência, a solução vem do exterior, de elementos estrangeiros, os glóbulos brancos, por exemplo, enquanto que, no caso do traumatismo, é a parte traumatizada que ajuda a si mesma, que faz o conserto com as suas próprias células. Os atos falhos. Junto com o que havia chamado de ato falho, Freud nos forneceu um elemento extraordinariamente rico da psicologia individual e das interações corpo-espírito. Ele dizia que exprimíamos liberávamos tensões interiores que não havíamos podido ou sabido liberar de alguma forma. Através dos nossos lapsos, dos nossos gestos desastrados e acidentais. Assim, quando cometemos um lapso considera-se, na verdade, que este exprime o que realmente pensamos. O que sempre me surpreendeu é que ele tenha chamado esses atos de falhos. Eles são, em razão disso, automaticamente percebidos, sentidos como um erro, algo que não está adaptado e que deve ser evitado, ao menos, pela maioria dos indivíduos. Isso é uma pena, pois, na medida do possível, iremos procurar impedir que eles aconteçam, particularmente quando instalamos uma censura interior mais eficaz. Prefiro chamá-lo de um ato. Ben Susi. 58. Dido, mesmo se o resultado tangível não for aquele esperado pelo consciente da pessoa, pois esse ato é a manifestação real de uma tentativa de comunicação com o nosso consciente por parte do nosso não consciente. Trata-se de uma mensagem, às vezes codificada, através da qual o nosso não consciente exprime uma tensão interior para o nosso consciente. Isso significa que as coisas não estão coerentes, não se encaixam. É o mestre ou guia interior que vem puxar as rédeas que o cocheiro adormecido segura, esperando que as sacudidas causadas pelos buracos e lombadas do caminho venham acordar este último. Assim como as mensagens das quais falava anteriormente, das quais ele faz parte, o ato bem-sucedido pode tomar três formas. Pode se tratar de um lapsus linguae, ou seja, de um erro de expressão verbal, empregar uma palavra no lugar da outra, de um gesto desastrado, derrubar uma taça em alguém ou quebrar um objeto, gesto esse cui não apresenta o resultado esperado, e, enfim, de um ato mais traumatizante como um corte, uma entorse ou um acidente de carro. Vimos este último tipo no capítulo sobre os traumatismos. O que acaba de ser colocado nos permite compreender por que Freud falou em ato falho, uma vez que este sempre toma uma forma de aparência negativa. A razão é muito simples. O nós o não consciente se comporta como uma criança. Quando uma criança acha que seus pais não lhe dão atenção suficiente, não a escutam o bastem, ela faz o que for necessário para que isso mude. No berço, ela chora, urra e isso funciona. Então o sistema é bom. Mais tarde, estará fazendo a mesma coisa ao quebrar um prato, tirar notas ruins na escola ou bater na irmã ou no irmão menor. Nós agimos como os pais. Estamos ocupados demais para nos dar conta das necessidades da nossa criança interior. Então só reagimos quando o apelo se torna incômodo, ou seja, negativo. Não soubemos captar nada anteriormente.
Acontece o mesmo entre o nosso consciente e o nosso não consciente. Este último nos envia muitas mensagens positivas, como as que eu menciono no capítulo sobre o efeito espelho ou como os sonhos. Mas, na maioria das vezes, não somos capazes ou não estamos prontos para ouvi-las. 59. O não consciente, o mestre ou guia interior, passa então para o segundo estágio, que é o das mensagens de caráter negativo, ou seja, que oferecem dissabor, a fim de que escutemos e prestem-os atenção. Se a comunicação ainda existir, uma vez que não foi coartada por uma hipertrofia do consciente, a mensagem passará através de tensões físicas ou psicológicas, de pesadelos ou de atos falhos leves, lapsos, quebra de objetos significativos, etc. Se a comunicação for de má qualidade, mesmo quase inexistente, a força da mensagem vai aumentar. Quando a linha está ruim no telefone, às vezes devemos urrar para que o nosso correspondente nos ouça. Vamos entrar na fase acidental ou conflitante para provocar e obter os traumatismos dos quais falei no capítulo anterior. Podemos também fazer com que fiquemos doentes, pegar frio, beber ou comer em excesso, ou em quantidade insuficiente, etc. Se, enfim, a sua comunicação for totalmente cortada, temos então a doença profunda, estrutural, doenças autoimunes, cânceres, etc. O efeito espelho. A vida vai sempre nos oferecendo meios de informação e de reflexão sobre o que se passa conosco até que todas as possibilidades se esgotem. A cada instante o nosso meio ambiente nos envia essas mensagens que nos fornecem constantemente informações corretas e profundas. Esse primeiro nível de mensagens mandadas pela vida, para nos ajudar a compreender quem somos e o que temos de viver-se, chama o efeito espelho. Na verdade, a vida busca apoio em numerosos suportes, a fim de se comunicar conosco e nos guiar, e cabe somente a nós escutá-la, observando o que se passa ao redor de nós e o que os outros representam no nosso meio biológico. Contamos com um campo inesgotável de compreensão a respeito de nós mesmos. É nessa compreensão da vida que se insere esse efeito espelho, sobre o qual Carl Gustav Jung dizia: percebemos nos outros as outras 1000 facetas de nós mesmos. O que é, pois, esse efeito espelho? Trata-se de um dos conceitos filosóficos mais difíceis de aceitar durante a minha busca pessoal. 60. Na verdade, significa que tudo aquilo que vemos dos outros é apenas um reflexo de nós mesmos. Quando algo nos agrada em alguém, geralmente se trata de uma parte de nós mesmos na qual não ousamos acreditar ou que não ousamos exprimir. Até então, o princípio é aceitável. Vamos mais longe. Quando não suportamos algo no outro, isso quer dizer que se trata de uma polaridade que também nos pertence, mas que não suportamos. Recusamo-nos a vê-la, a aceitá-la, e não podemos tolerá-la no outro porque ela nos remete a nós mesmos. É isso que se torna muito mais difícil de admitir. Reflitamos, no entanto, sinceramente a esse respeito. Qual é a única parte do nosso corpo que jamais poderemos ver com nossos próprios olhos, mesmo sendo o melhor contorcionista do mundo? Trata-se do nosso rosto. Ora, o que representa esse rosto? Para que serve? Representa nossa identidade, aliás, é a sua foto que está colocada nas cédulas ditas de identidade.
A única maneira que encontramos para ver o nosso rosto seria olhá-lo no espelho. Vemos, então, o nosso reflexo, a imagem que ele nos devolve. Na vida, o nosso espelho é o outro. O que vemos e a imagem que ele nos devolve são o reflexo fiel de nós mesmos, de o que se passa conosco. Isso ganha ainda mais força se acrescentarmos o fato de que escolhemos as pessoas que encontramos. Trata-se, então, de um tapa na cara. Trata-se de um tapa quando, por exemplo, encontramos pessoas injustas com frequência. Isso nos obriga a refletir a respeito de a nossa própria injustiça em relação aos outros. Reflitamos sobre a nossa vida e se encontrarmos pessoas ávidas com frequência, sobre a nossa infidelidade se formos constantemente traídos. Naturalmente, como eu mesmo já o fiz muitas vezes, não vemos, não encontramos em nós mesmos aquilo que somos, que nos desagrada ou nos incomoda no outro. Mas se formos totalmente sinceros, se aceitarmos-nos observar realmente sem fazer julgamentos, logo descobriremos em que o outro se parece conosco e quando fomos como ele. A vida é feita de forma que só vemos, só percebemos, só somos atraídos por aquilo que nos interessa, nos diz respeito. O segundo elemento desse efeito espelho é que há nos a consciência holográfica, o nosso não consciente, o nosso mestre ou guia interior, nos levam ao encontro de pessoas que convém. Esse 61 princípio funciona tanto no sentido negativo como também no positivo. Quando realmente queremos alguma coisa, é ele que faz com que encontremos, como que por acaso, as pessoas, os livros ou as emissões de rádio ou de televisão que vão nos ajudar. Porém, é também o princípio que C. G. Jung chamava de fenômeno da sincronicidade que faz com que encontremos as pessoas que nos desconvêm, quando temos que compreender, mudar alguma coisa quanto à nossa atitude de vida. Aliás, às vezes é difícil perceber ou aceitar, mas, em todo caso, a única pergunta que podemos nos fazer é: o que é que eu tenho que compreender nesta situação, ou mesmo, o que é que este encontro, e esta situação pode me ensinar? Se formos sinceros, a resposta vem rapidamente. Aliás, os sacerdotes e budistas tibetanos dizem que na vida os nossos melhores mestres, os que nos fazem agir, progredir, são os nossos piores inimigos. Aqueles que nos fazem sofrer mais. Mas, infelizmente, muitas vezes permanecemos surdos ou equivocados no que diz respeito a essas mensagens que atentam para nos prevenir do que acontece e do que devemos trabalhar na nossa vida. Então, somos obrigados a ir mais adiante, ao encontro dos atos falhos, dos traumatismos, ou mesmo das doenças. Eles falam conosco, mas é preciso aprender a decodificar a sua linguagem. Nós o faremos na terceira parte desta obra, estudando os diferentes elementos do nosso corpo, especialmente a função deles. Isso pode parecer inútil, pois se espera que todos saibam para que serve um braço, uma perna, um estômago ou um pulmão. Mas tudo o que temos é uma imagem parcial dessas partes de nós mesmos, das quais só compreendemos e só conhecemos a função mecânica. Vale a pena ampliar a significação global dessa função, particularmente a sua representação, a sua projeção psicológica. Poderemos assim extrair daí a significação das tensões que se manifestam em um ponto ou outro do corpo.
Se você está interessado somente nisso, deve então passar diretamente para a terceira parte. Antes me parece útil explicar como e graças a que isso acontece. Acabamos de ver por que as coisas se desenrolam dessa forma através da apresentação global da realidade humana. Vamos agora abordar de que maneira elas funcionam em nós. É o do Mi. 62. NIO da energia, da compreensão energética do ser humano. A minha proposta é a codificação taoísta dessas energias e, particularmente, a sua estruturação no corpo. Yin, Yang, meridianos de acupuntura, chakras. Todos esses conceitos vão permitir que localizemos as coisas no interior do nosso corpo e que percebamos as inter-relações que aí existem. Graças a eles, vamos poder unir entre si todas essas partes que nos pertencem, que a ciência moderna separa e segmenta. Poderemos assim lhes dar novamente um sentido do qual, provavelmente, nos esquecemos o M pouco. 63. 64. Meu coração tem medo de sofrer, diz o jovem ao alquimista, numa noite em que eles olhavam para o céu sem lua. Diga-lhe que o medo de sofrer é pior do que o sofrimento por si só. E que o coração de alguém jamais sofreu enquanto estava à procura dos seus sonhos. Paulo Coelho, o alquimista.